O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado sinal algum. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Interrompemos, como é próprio do ciclo da liturgia, a nossa leitura dos textos do Antigo Testamento e passamos ao Novo. A liturgia é toda tecida nesse ciclo de antigo e de novo, a semelhança da sístole e da diástole de um coração. É até essa imagem aqui de que Jesus se utiliza, quando no Evangelho de Mateus ele diz que o escriba do reino de Deus, ou seja, aquele ou aquela que vai aprendendo a interpretar os segredos das Sagradas Escrituras, é como um homem sábio, que sabe tirar do tesouro das Escrituras coisas antigas e novas. Nós iremos ler nos próximos dias esta carta de Tiago. Na verdade, de hoje à terça-feira, já que quarta iniciamos um outro ciclo, que é o da Quaresma. E Tiago abre a primeira leitura chamando-se assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta expressão servo é muito comum no Antigo Testamento e é muito utilizada para designar os profetas, que fazem da sua vida e das suas palavras um serviço a Deus. O profeta no Antigo Testamento é aquele que empresta seus lábios para que Deus possa comunicar uma mensagem. Então, Tiago, já desde o início da sua carta, está deixando claro que ele vem trazer uma palavra que não é de ruptura, mas de continuidade. Recorramos à carta aos Hebreus, quando diz que outrora, muitas vezes, de muitos modos, Deus nos falou através dos profetas. Nos tempos que são os últimos, nos falou através de Jesus Cristo. Então, Tiago diz: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que ele irá anunciar tem a ver com o Antigo Testamento, porque toda a carta de São Tiago é quase que uma atualização dos provérbios e dos ditos de livros, por exemplo, como do Eclesiástico ou como do próprio livro dos Provérbios. Então, ele está em comunicação com aqueles que foram servos de Deus no Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, com a grande novidade que é Jesus Cristo. Portanto, o Tiago está evocando aquilo que ele tem de mais íntimo na sua condição de apóstolo. Não só falará de alguma coisa que ouviu, mas falará daquilo que ele experimentou de um modo pessoal, íntimo e singular, porque um apóstolo é isso, não é? Cada um dos 12 apóstolos é uma testemunha credenciada de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esteve intimamente unido com Ele, numa experiência de amizade, de pessoalidade, e assim tão profundamente apaixonados, se propuseram a ir pelo mundo anunciando aquilo que experimentavam. Quero ater-me a isso, não é? Porque aqui se diz servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra Senhor no grego é Kyrios, que expressa a compreensão já bem no início da comunidade primitiva, de que Jesus é aquele Senhor, Adonai, do Antigo Testamento manifesto. Então, tudo aquilo que no Antigo Testamento foi sendo apresentado como revelação divina, assume carne, fibra, osso, rosto, ternura em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando se chama Jesus de o Senhor, está o núcleo do creio, da fé, da comunidade primitiva. Essa é, por assim dizermos, uma das primeiras constatações a que a comunidade primitiva chega à conclusão de que Cristo é o Senhor. E cada um de nós tem que dar uma atualidade a esta convicção de fé,
Porque se Cristo não for Senhor de nossa vida, outra coisa será. Eu gosto de uma das frases do Chesterton, quando ele diz, numa tradução assim, dos sintomas do nosso tempo, ele diz: o problema do ser humano, diríamos assim, contemporâneo, não é que ele deixa de crer em Deus. O problema é que quando ele deixa de crer em Deus, ele passa a crer em qualquer coisa. Então, se Cristo não for o Senhor da nossa vida, pode ter certeza que vai ser um carro, que vai ser algum valor na nossa conta bancária, que vai ser alguma coisa que a gente possa adquirir, que vai ser uma pessoa, porque nós, como lembrava Etienne de La Boétie, gostamos de ser servos das coisas e das pessoas, então que sejamos servos de Cristo, já que uma sina da vida é ter que obedecer a uma pessoa, não é? Aliás, servos de Cristo depois de sermos servos da esposa, não é? Se quisermos viver bem com saúde. E posso assim dizer, porque não tem nem esposa, nem sogra, nem cunhado, quem pariu Mateus que o balance. Pois bem, esta é a constatação da comunidade primitiva. Jesus é divino. Em sua missão única, revelou-se como Senhor e foi glorificado. E Tiago diz que ele está comunicando a sua carta, a sua narrativa, à comunidade das 12 tribos que se encontram na dispersão. Aqui está traduzido, mas poderia ser traduzido como diáspora. O que é muito curioso, porque o que é a dispersão? O que é a diáspora, para dizer assim, de uma maneira muito rápida? Durante o período do exílio da Babilônia, que foi um momento muito desafiante na história de Israel, o povo foi arrancado da terra prometida e foi para a região onde se encontrava a Babilônia. Então, no momento de voltar, quando o exílio termina, 538 a.C., alguns escolhem ficar. Então, o judaísmo, que antes estava muito ligado à Palestina, aquela terra lá onde é que tem esfirra e bomba, espalhou-se. Então, nós passamos a ter judeus não só ligados àquela região da Palestina, mas em diáspora, em dispersão. Então, o que Tiago está querendo dizer? Ele diz que esta dispersão que aconteceu durante o período do exílio, onde as 12 tribos saíram da região da Palestina, os descendentes, e espalharam-se pelo mundo, agora assumiu um sentido diferente com a expansão da igreja. Até por isso que essa carta de Tiago é chamada de uma carta católica. Por quê? Porque está dizendo que aquilo que no Antigo Testamento começou a acontecer, sair daquele mundinho, daquele limite da terra prometida, chegou à plenitude com o anúncio do Evangelho realizado pelos apóstolos. Então, a semelhança quando a gente é criança, que joga uma pedrinha assim na água, aí vão se formando ondas concêntricas, não é? Então, Tiago está dizendo que a mensagem que ele está comunicando, ela é como essa pedra que cai, o núcleo da pedra é Jesus, não é? Ele é o ponto de partida, sem Jesus nada feito, e ele está se comunicando a todas as pessoas que foram alcançadas por esse anúncio do Evangelho. Ele diz as 12 tribos da dispersão, mas nós entendemos que nós agora somos essas 12 tribos, porque agora não são os 12 filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, mas são aqueles que vêm da filiação dos 12 apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, entende? Por isso é uma carta católica, porque ela tem uma mensagem que poderá ser comunicada a cada um de nós, de todos os tempos e lugares que estamos na dispersão. De vez em quando a gente se junta, como estamos juntos aqui agora. Quem está em casa conosco, prestando atenção, também está junto. Mas a maior parte do tempo a gente está disperso, entende? Tendo que ser um sinal, uma semente de Jesus Cristo fora. Então, algo do que a gente recolhe aqui nessa basílica, nessa igreja, vai estar na dispersão do casamento, na dispersão do trabalho, na dispersão do cuidado dos filhos, que são uma bênção, mas custam caro e duram. Então, quer dizer, a gente terá que ser um sinal dessa graça divina, aonde quer que a gente se encontre. E vamos aqui rapidamente, porque não é possível aprofundar, nos ater aqui a algumas coisas que são ditas nessa primeira leitura e que consideramos, pela graça de Deus, importantes a serem destacados nessa tarde. Primeiro, Tiago está dizendo ao coração de quem está disperso, e uma grande tendência quando a gente está disperso é que a gente fica impaciente. Então, essa primeira comunidade a que ele está se dirigindo, ela depois de um tempo de sofrimento, ela começa a questionar assim, mas Jesus disse que ia voltar rápido, mas está demorando demais, não é?
Então, Tiago está se comunicando a quem deve dar um significado para a demora de Jesus. Porque hoje, já depois de 2000 anos, a gente sabe que Jesus está vindo assim, um pouquinho devagar, não é? E uma hora ele vai chegar aí. Mas para aquela comunidade do início, isso foi muito difícil de entender, não é? Porque começam a vir as dificuldades, as perseguições, os martírios. E aí a pergunta que fica é, Jesus vai voltar ou não vai? Será que furou um pneu? Será que ele parou para conversar com alguém? Então Tiago está se comunicando a este povo. Aí ele apresenta aqui, ele diz, olha, se você estiver passando por dificuldades, fique tranquilo, porque a prova produz a fé produz a paciência, e a paciência que leva a uma obra perfeita. Aqui, para entender a profundidade disso, temos que ir lá à carta aos Romanos, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, também dizendo para uma comunidade que está passando por dificuldades, ele diz, olha, se tem uma coisa que o amor de Deus nos dá como garantia, é que ele não vai nos frustrar. Então, prestemos atenção nisso. Tiago, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está dizendo que o amor de Deus é uma coisa na vida que não nos frustra. Os outros amores nos frustram, inevitavelmente, né? Porque amor é esquenta e esfria, é ter a expectativa sobre um casamento e depois ter vontade de devolver a mercadoria do Paraguai, é você investir durante um tempo e depois pensar se vale a pena mesmo. Mas Tiago e Paulo deixam claro, o amor de Deus não pode frustrar. E Paulo aprofunda o que Tiago traz na primeira leitura. Ele diz assim, olha, glorie-se na tribulação, porque a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva à virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado. Então, se atravessamos dificuldades, se estamos com medo das demoras de Deus, com dificuldade de interpretar os seus sinais, para usar uma expressão de Jesus no Evangelho de hoje, nos gloriemos em nossas tribulações, porque a tribulação é que gera a perseverança. Palavra bonita essa, gerar, né? Eu gosto daquela frase do William Blake, onde ele diz que o prazer até engravida, mas é a dor que faz parir. Então, a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva à virtude provada, e a virtude provada, ela desabrocha, olha que expressão linda, na esperança, que não é uma coisa que murcha. Aqui Tiago diz que a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas glórias humanas, a gente quando se ufana, se exalta, aí vem um sol e murcha. Ele diz, não, voltamos ao apóstolo Paulo, não, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, junto com Tiago e com o apóstolo Paulo, nos convençamos disso nessa tarde. O amor de Deus é que nos estabiliza. Nós somos muito inconstantes, muito instáveis. De manhã a gente está alegre, aí alguém nos atravessa, e aí à tarde a gente começa a murmurar. Aí à noite lamenta. Então, o amor de Deus derramado em nossos corações é que nos estabiliza. Em segundo, o amor tem como privilégio perseverar. Se é amor de verdade, mesmo em meio a frangalhos, irá continuar seguindo. E o amor cresce com a demora. Então, é uma lupa, ou poderíamos dizer assim, um tira-teima, para a gente saber o que está produzindo em nós o amor de Deus. Se ele está crescendo em nós, é se a gente está se tornando estável, constante, para além de nossas instabilidades, se a gente está aprendendo a perseverar, e a perseverança acontece e ela floresce, ela desabrocha, quando tudo é contraditório, não tem como perseverar em momentos fáceis e tranquilos. A perseverança existe justamente para a gente se agarrar. Então, se estamos sendo estáveis, se estamos perseverando e se está crescendo com a demora. Se é instável, se não estamos perseverando e se com o passar do tempo está esfriando, então não é amor, era cilada, não estou brincando, não é paixão, diz Tiago. Ele diz no versículo 14 da leitura, né? Que não está aqui presente, mas iremos ler amanhã. Tiago diz assim que a gente tem que tomar cuidado com as nossas paixões, porque a paixão arrasta e seduz. Prestamos atenção nisso. A paixão arrasta e seduz, seja ela boa
ou seja ela ruim. Porque quando é uma paixão boa, a gente vai para lá e para cá, e aí fica deslumbrado. E quando ela é ruim também, a gente fica louco para querer ter uma outra coisa para poder compensar. Então as paixões arrastam e seduzem. O amor não, gera estabilidade, perseverança e tende a crescer com a demora. Quando nós estamos esperando alguém que a gente ama, quanto mais demora, mais o amor cresce, não é? Então Tiago está nos exortando também a termos compreensão com as demoras do Senhor. E aí no versículo 6 ele diz algo que é muito interessante. Ele diz, olha, se você estiver neste tempo de tribulação, peça com fé o quê? Sabedoria. Não pede força não, porque senão você mata e perde o réu primário. Pede sabedoria, porque é a sabedoria que vai nos dar estabilidade para a gente não ficar agitado como o mar. É uma expressão que Tiago usa também em outro momento das suas cartas. Nós vamos sendo como ondas, indo para lá e para cá, né? Ou seja, o amor e a sabedoria que a gente tem que pedir com fé. Tiago diz, olha, pede, mas pede com fé, porque é a sabedoria que vai nos tirar destes mares agitados que todos experimentamos e vai nos conduzir às águas mais profundas, né? Sofia no grego, né? Sabedoria pode ser frônesis ou sofia no grego. Sofia no grego é compreender a profundidade das coisas. Sempre há algo de mais profundo no sofrimento. Sempre há alguma coisa que nós vamos perder se nós estivermos distraídos, perdidos em nós mesmos, no fracasso. Sempre há alguma coisa que a gente pode não estar conseguindo enxergar, então a sabedoria nos ajuda a ir a águas mais profundas, porque no fundo do mar não tem onda, né? É quando nós vemos aquelas imagens de tsunami, né? Tem lugar que tem terremoto, tem tsunami, no Brasil nós temos Brasília. Corte isso aí, senão eu vou ser preso. Mas quando nós vemos aquelas imagens de tsunami, aí as pessoas que estão nadando e que estão mergulhando debaixo da água, aí quando elas voltam, aí elas veem que a praia foi toda arrasada, porque debaixo do mar não há onda, a onda é uma coisa da superfície. Então é isso, Tiago está dizendo, se a gente quer ficar um pouco menos levado para lá e para cá nas ondas da vida, temos que ir à profundidade, sair da superfície, deixar um pouco de lado a falsidade do entusiasmo, do momento, e ir à profundidade. O Salmo traz algo muito interessante para aquilo que nos motiva à profundidade. O salmista diz assim, antes de eu ser provado, eu me perdia. Olha que coisa interessante, né? A gente não depura o café com a água quente, não desperta a beleza da prata e do ouro no fogo. Então, ele está dizendo, olha, antes de eu ser provado, eu era uma vítima de mim mesmo. Tem gente que precisa de uma doença, de uma dificuldade, de uma decepção para poder acordar. O salmista está dizendo, antes de eu ser provado, eu me perdera. Mas agora eu sigo firme, porque encontrei a vossa lei. E aí ele diz que ele encontrou na lei do Senhor Deus uma alegria. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões, do que ouro em prata. Ou seja, na lei do Senhor Deus, ele encontrou a sua riqueza. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque me provastes, né? E cada um de nós vai pedindo a graça de perceber com profundidade o que existe por detrás das provações que tem experimentado. E é difícil quando a gente está sendo provado, né? Enquanto meditava e me preparava para ler esse texto, eu me lembrava de um dos momentos mais difíceis que eu passei em Auschwitz-Birkenau, no seminário, e mais ou menos nessa época do ano, e este salmo me ajudou profundamente, né? Lembro como se fosse hoje, um momento assim, muito sombrio, num campo de concentração, em que tive que rezar esse texto e entender que às vezes o fracasso é um bom conselheiro. E nos faz comparecer diante de nós aquilo que mais importa, porque o fracasso vai nos tirando os excessos, as quinquilharias, as ilusões, e a gente vai tendo que ir para águas mais profundas. Por fim, quero lançar um olhar sobre o Evangelho, porque os fariseus, que são pessoas de superfície, pedem para Jesus um sinal. Quando é que você vai... Nós não estamos conseguindo entender. Não está claro, né? A gente pede aí um sinal, né? Os fariseus estão parecendo marido, não estou conseguindo enxergar o que você está querendo dizer. Aí Jesus diz assim, nenhum sinal vai ser dado. Aqui no Evangelho de Marcos, ele não prolonga, não é? Mas quando nós vamos a Mateus e a Lucas, ele diz assim, nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? É ir para a barriga do peixe. Ou seja, é o sinal de uma restauração,
de uma renovação, de um aprendizado que começa com angústia e com morte. Se nós não morremos para nós mesmos, nós não vamos encontrar vida nos nossos relacionamentos. Se a gente não abrir mão de um eu adoecido, nós iremos deixar que o egoísmo continue envenenando os nossos ambientes. Então é preciso morrer, perder-se para poder encontrar a vida. E é o que o apóstolo Paulo termina dizendo também, fala na carta aos Coríntios, quando ele diz, olha, os judeus ficam querendo sinais, e a coisa está na frente dele. Os gregos pedem sabedoria, mas eles se entregam à própria ignorância. Nós, no entanto, poderíamos dizer, o nosso sinal é o Cristo crucificado, que é loucura para os judeus e insensatez para os gregos, mas para nós é fonte de sabedoria e de salvação. Que saiamos daqui com a sabedoria da cruz, não é? Não amantes do sofrimento, não amantes das tribulações, porque nós não somos masoquistas, mas entendendo que toda dificuldade, todo sofrimento é uma oportunidade da gente se encontrar com Deus, que é especialista em tirar a gente da barriga de baleia e de nos tirar dos túmulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Aos céus nossas preces. A nossa resposta.